Olá, graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. Hoje estaremos compartilhando aqui uma meditação da Palavra de Deus com o pensamento de que quem não entrará na eternidade? Quem será que não vai entrar no gozo do céu, na alegria celeste, fazer parte da comunhão celestial? Quem será que não vai para o céu? Estaremos refletindo sobre isso hoje. E com isso, nós estaremos vendo então, ali no Evangelho de Mateus, uma história que acontece com Jesus. Um personagem muito importante, nós vamos usar aqui nessa reflexão, que é o personagem jovem rico. Então, Mateus capítulo 19, a partir do 16, vem contando a história desse jovem. E diz assim: E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É interessante que essa história, o contexto no qual ela ocorre. Jesus havia acabado de permitir que as crianças viessem até ele. Jesus tinha acabado de abençoar as crianças. Isso era algo totalmente diferente dos mestres da época. Jesus, em sua amorosa bondade, ele ali cuida das crianças e mostra uma forma diferente de lidar com as mais pequenas. O jovem rico, ele percebe essa diferença entre Jesus, uma amorável pessoa que recebia a todos, e os fariseus com o seu total exclusivismo. Isso lhe chama a atenção. O jovem rico, ele havia passado uma vida cumprindo regras, como nós vemos no texto. Mas uma coisa ele sentia que faltava. Ele sentia ainda um vazio, que é um vazio natural do homem. Diz que todo homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus, e isso é muito verdade. O jovem rico sentia esse vazio, mesmo cumprindo todas as ordenanças diariamente. Ele ainda sentia um vazio. E então ele vai àquele que parece ser alguém que poderia lhe dar a solução do seu problema. Alguém que poderia lhe dar a solução do seu vazio. E por isso ele vai a Jesus, alguém diferente, totalmente diferente do que ele havia visto ali como mestre até então. E então ele chega a Jesus e pergunta: O que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E essa é a pergunta que muitos têm feito. O que nós vamos fazer para ter a vida eterna? E essa pergunta é muito importante. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Então essa tem sido a pergunta de muitos hoje, em todas as denominações cristãs. Tem sido a pergunta: o que nós vamos fazer para ter a vida eterna? O que nós vamos fazer para ir para as mansões celestiais? O que nós precisamos fazer? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Bom, a pergunta é respondida com as seguintes palavras: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se você quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Parece algo simples, não é? Parece algo muito simples. Você quer ter vida eterna? Guarda os mandamentos. E muitos têm dito o quê? Diante dessa resposta de Jesus. Eles sentem um vazio dentro de si. Eles sentem que ainda não estão preparados. Pergunta para Deus: o que falta, Senhor, para que eu tenha vida eterna? O que falta, Senhor, para que eu tenha salvação? E então Jesus diz a resposta: guarda os mandamentos. E qual é a resposta do jovem rico diante da resposta de Jesus?
O jovem rico diz a Jesus, no verso 20: Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. É interessante que este jovem, ele era um jovem rico, e isso é uma simbologia. É uma simbologia para muitos hoje. É interessante que se ele pergunta para Deus o que faltava nele, e Jesus responde: se você quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Isso quer dizer que Jesus estava dizendo para ele que ele não guardava os mandamentos. Mas o que ele diz de si mesmo? Ele diz: eu tenho guardado desde a minha juventude, desde a minha infância. Eu fui ensinado a guardar regras. Eu fui ensinado a estar nas sinagogas todos os sábados. Eu fui ensinado a cumprir vários rituais que os líderes religiosos dizem que eu fazendo isso, eu vou ter a vida eterna. Mas eu sinto um vazio. Jesus mostra que ele não guardava os mandamentos. Assim muitos também têm hoje nas igrejas. Assim tem muitos hoje dentro da igreja adventista. Quando Jesus diz, guarda os mandamentos, muitos dizem, nós temos guardado? Acham que por não trabalhar ao sábado estão guardando os mandamentos de Deus? Oh, irmãos, quantos estão tão cegos como o jovem rico? Acham que guardam os mandamentos de Deus, mas nem entendem os mandamentos de Deus, que é o que o jovem rico expressa. Ele não entendia os mandamentos de Deus e achava que guardava. Ele achava que cumprindo algumas exigências, ele estava guardando os mandamentos de Deus. Mas o que é guardar os mandamentos de Deus? O jovem rico podia guardar os mandamentos de Deus na letra da lei, mas não no espírito da lei. E Paulo diz em Romanos que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se aquele jovem rico continuasse cumprindo a lei, guardando a lei na letra da lei, ele seria morto, ele não teria vida eterna. E quantos hoje acham que guardam os mandamentos de Deus quando estão apenas guardando a letra da lei? Estão apenas não matando fisicamente. Estão apenas não roubando fisicamente. Estão apenas não adorando imagens fisicamente. Mas e as imagens espirituais? E a morte espiritual? E o roubo espiritual? E a guarda do sábado espiritual? Toda lei, ela tem o fundamento. Romanos 13, verso 10. O cumprimento da lei é uma vida de amor, que é o que o jovem rico não fazia. É o que o jovem rico não fazia. Poderia ele fazer isso? A Bíblia revela a condição natural do homem. E isso está em Romanos 7. Romanos 7, verso 14. Paulo diz assim: porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. Por isso, qual é a condição natural do homem? É o que diz o verso 19. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Jovem rico cumpria a lei na sua letra, mas ele não fazia o que a lei requeria de fato. Se fosse colocar a vida do jovem rico em comparação ao que a lei exige dele, ele seria morto. Porque as suas obras, assim como as minhas e as suas, são trapos de imundície. Não valem de nada. É algo nojento. É algo nojento. As nossas obras são nojentas. Nada que façamos
vai nos recomendar ter vida eterna. Jesus diz para o jovem, guarde os mandamentos, mas a verdade é que o jovem não conseguia. Assim como eu e você, não conseguimos guardar os mandamentos. Somos carnais e a lei espiritual. Quando achamos que estamos guardando, infelizmente, estamos guardando a letra da lei. Mas continuamos no pecado. E o pecado, ele nos cega. E o pecado faz imaginarmos que estamos no favor de Deus por causa das nossas obras. Quando estamos percorrendo o caminho da perdição. Assim como aquele jovem. E então, o que fazer? Isso era impossível para aquele jovem. Qual é o coração carnal? O jovem rico, ele demonstra muito claramente qual é o desejo carnal. O desejo carnal é ter posses para si. O desejo carnal é ter dinheiro para si, bens materiais para si. E para ele seria impossível dar aos pobres. Seria impossível guardar a lei de Deus. Mas Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito, faça algo. E aqui, somente com a história do jovem rico, nós não vamos entender as lições que Jesus nos quer dar. Portanto, nós vamos seguir a história. O jovem rico, ele saiu muito triste porque tinha muitas posses. O principal, que era render o seu coração carnal, ele não fez para herdar a vida eterna. Então, no verso 23, continua assim: disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uau! Que palavra de Jesus! Ele diz que um rico entrar no reino do céu é algo tão difícil como um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E isso é algo possível? Isso é algo impossível. Jesus está dizendo que é impossível um rico entrar no reino do céu. Impossível. Qual é o exemplo que ele está usando? O exemplo do jovem rico. Qual é a riqueza que Jesus está falando aqui? A riqueza financeira? Não, irmãos. Não é a riqueza financeira. É a riqueza espiritual. Riqueza espiritual. E quantos têm essa riqueza espiritual, mesmo sendo tão miseráveis financeiramente? A riqueza espiritual, ela é muito maléfica. E foi, infelizmente, o que esse jovem que tinha muitas posses, ele apresentou. O rico espiritual, qual é a fala do rico espiritual? É o que nós vemos em Apocalipse, no capítulo 3, sobre Laodiceia. O que ela diz de si mesma? Eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes, diz Jesus, que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Jesus acabou de, através do apóstolo João, reescrever a história do jovem rico. Ele diz: tenho guardado os mandamentos desde a minha infância. Sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de coisa alguma. Embora, ao mesmo tempo, ele reconheça, me falta alguma coisa, que falta? E Jesus fala: jovem, você é um desgraçado. Ou seja, você não tem graça de Jesus. Você é miserável, pobre, cego e nu. Essa é a sua condição, irmãos. Esta é a minha condição. Esta é a sua condição. E nós nem sabemos disso, como o próprio verso diz. Ele diz: e nem sabes que é. Não sabemos disso, mas essa é a nossa condição. A nossa condição, irmãos, é do jovem rico. Achamos que o que nós fizemos de bom na nossa vida vai nos recomendar a vida eterna. Não, não.
nada mais longe da verdade, como eu já disse. As nossas obras, irmãos, ela é trapo de imundícia. Sabe qual é o tipo de guarda de mandamentos que o céu requer? A guarda de Jesus. Aqueles que acham que vão entrar no céu por causa das coisas que fizeram, a Bíblia chama esses, em Gálatas, de malditos. Gálatas 3:10. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Qual foi a única pessoa que cumpriu todo o mandamento em toda a sua vida? Jesus, irmãos. Então, o tipo de guarda de mandamento que o céu requer é a guarda de mandamento que houve na vida de Jesus. Não os seus atos bons, não os meus atos bons. Qual é a característica do rico espiritual? O rico espiritual é aquele, não aquele que tem muitas posses, mas aquele que diz: eu estou bem e não preciso disso. Foi o que o jovem rico falou para Jesus. Jesus revelou a impureza no caráter dele. E ele saiu triste, porque ele não aceitou o que Jesus falou. Embora ele próprio tenha perguntado, ele saiu ainda com as suas convicções e voltou para a sua vida, fazendo os mesmos requisitos que fez a vida inteira, cumprindo os mesmos mandamentos que cumpriu a vida inteira, mas na letra da lei, não no espírito da lei. Então, quantos hoje estão na mesma situação? Quando um irmão ele vem mostrar uma falha no nosso caráter, ele vem dizer algo que nós estamos errando, qual é a nossa tendência? Olha, vai cuidar da sua vida. Essa é a tendência do homem carnal. Mas essa é a realidade do rico espiritual. O rico espiritual diz: eu não preciso que você fale isso. Eu tomo conta da minha vida. Mas infelizmente este não herdará o reino do céu. Então, os discípulos, ao verem aquela situação, eles ficam temerosos, espantados, como diz o verso 25. Diz assim: e ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Por que os discípulos perguntam isso? Eles não haviam entendido o que Jesus havia falado, o entendimento espiritual que Jesus havia falado. Porque no pensamento judaico da época, ser rico, ter bens, estar bem financeiramente, isso era um indicativo do favor de Deus. Então, aqueles que eram ricos, bom, esses estavam no favor de Deus. Mas quanto mais miserável, quanto mais pobre, quanto mais doente, mais, ou melhor dizendo, menos estava no favor de Deus. Então, Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, então eles pensaram: ué, mas não são justamente os ricos que estão no favor de Deus? Então quem é que vai poder entrar no céu? E aí então eles pensaram: bom, é impossível todos entrar no céu. Que Deus é esse? E aqui nós devemos tomar cuidado. Muitos pensam num Deus que não é de fato assim. Um Deus que está procurando ver os nossos erros. Um Deus que está perseguindo a nós. Um Deus ditador em cima do seu trono, mandando e desmandando nos anjos, procurando os pecadores e derramando a sua ira sobre aqueles que não estão de acordo com a sua vontade. Bom, irmãos, Jesus então responde o grande segredo a cada um de nós. No verso 26. Jesus, olhando-os, disse-lhes: aos homens isto é impossível,
Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Então Jesus está dizendo aqui, os discípulos perguntaram, quem poderá ser salvo? Quem é que vai para as mansões celestes então? E Jesus fala, ao homem, isso é impossível. Ao homem, isto é impossível. Ao homem, isso é impossível. Então, não adianta perguntar para Deus o que você pode fazer para ter a vida eterna. A pergunta do jovem rico estava errada. Porque nós não podemos fazer nada para ter a vida eterna. Nada para ter a vida eterna. Por quê? O que a vida eterna requer? Uma vida completa de obediência. E nós temos isso? Não. Pelo contrário. Nós não temos isso. No entanto, Jesus não para por aqui. Isso é impossível ao homem. É impossível ter uma vida completa de obediência. Mas Jesus diz, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Infelizmente, muitos param na primeira parte. Sentam-se e se tranquilizam. Bom, sou pecador mesmo, todos os outros foram, e eu ainda fiz algumas obras boas na vida, então eu estou tranquilo. E param por aí. Quando o Evangelho ele avança, ele não para por aí. Ele diz, para você, é impossível você ter uma vida de completa obediência, porque até aqui você já viveu pecando. No entanto, com Deus, todas as coisas são possíveis. Com Deus, a partir de aqui, você pode ser um homem obediente. Voltando à ilustração do rico espiritual. Por que o rico espiritual não vai para o céu? Porque ele não aceita as coisas, ele não aceita a sua condição, ele não aceita o remédio da sua condição, porque ele acha que está bem. Irmãos, não se contentem com a sua posição. Não se contentem. Não sejam ricos espirituais. Mas olhem para Deus buscando força dele e reconheçam a sua indignidade do céu. Olhem para ele e digam, Senhor, para mim é impossível ter uma vida de completa obediência, mas o Senhor disse, com o Senhor todas as coisas são possíveis. E sabe quando isso passa a se cumprir na nossa vida? Quando nós acreditamos que é possível. Não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus. Aquele que acredita que é impossível, infelizmente, a impossibilidade acabou de ser estabelecida na vida dele. Mas aquele que acredita que é possível, não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, então esse vai poder guardar todos os mandamentos de Deus. Não apenas na letra da lei, mas no espírito da lei. Não como o jovem rico, mas na humildade de Jesus Cristo. Jesus depois diz, todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposas, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Irmãos, até aqui, na vida cristã, temos deixado muitas coisas. E não devemos nunca deixar de deixar coisas. A vida é de abandono a cada dia. Essa é a vida cristã. Abandono de pecado diário. Abandono de defeito de caráter diário. E se necessário, nós precisamos deixar as nossas casas. Se necessário, precisamos deixar nossos irmãos, irmãs, filhos, filhas. Jesus está querendo dizer que nós precisamos deixar o mundo. E todo aquele que deixar o mundo, creia na palavra de Deus. Creia na vida eterna que Jesus quer te dar.
e comece a viver a vida eterna aqui na terra. Ao homem é impossível guardar os mandamentos. Ao homem é impossível guardar os mandamentos. E os ricos espirituais não entenderão isso. Os ricos espirituais se contentarão com uma guarda bem medíocre da lei. Voltando a entender o que é guardar os mandamentos de Deus. Jesus diz em João: eu tenho guardado todos os mandamentos de meu Pai. E como nós falamos, a vida que o céu aceita para entrar lá é uma vida como a de Jesus. E grande maioria dos cristãos, de fato, infelizmente, não conseguirão alcançar a vida de Jesus. Mas, se essas pessoas não fizerem na sua vida como o jovem rico fez, se essas pessoas, quando Jesus vier apresentar a verdade, a verdadeira condição dela, e ela aceitar a sua condição, e mostrar o que ela precisa melhorar, e essa pessoa ter a humildade de aceitar o que Jesus mostra e buscar forças do alto para melhorar, se ela fizer isso durante a sua vida, que foi o que o jovem rico não fez, mas que foi o que os discípulos fizeram, então eles podem reclamar para si a promessa que está em Hebreus no capítulo 11, Hebreus 11, 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A Bíblia está dizendo que nós precisamos acreditar que Ele vai dar recompensa para aqueles que o buscam. E se nós temos buscado a Deus, não numa riqueza presunçosa e espiritual, mas em humildade, procurando aperfeiçoar o nosso caráter cada vez mais à semelhança de Deus, não se contentando com o que nós fazemos, mas acreditando que Deus pode fazer o impossível na nossa vida, então nós podemos crer nessa salvação, nessa vida eterna. E ainda que não tenhamos alcançado a perfeição, assim como diz o apóstolo Paulo, mesmo que não tenhamos alcançado a perfeição, devemos prosseguir rumo ao prêmio da nossa soberana vocação. Pois Jesus promete que Ele vai terminar a obra em cada um de nós até o dia de Jesus Cristo. O único que Jesus não pode terminar a obra é no jovem, ou no adulto, ou no velho, ou na criança, que é rica, porque essa acha que está boa, porque esta pessoa acha que a sua vida já está boa diante de Deus. E essa Jesus não pode terminar a obra. No entanto, os humildes espirituais herdarão a vida eterna, como Jesus disse no Sermão da Montanha. Por quê? Os humildes espirituais, eles aceitarão a sua condição, assim como aqueles discípulos aceitaram a sua condição. Ao mesmo tempo que aceitam a sua condição de não conseguirem atingir a norma do céu sozinhos, eles abraçam o poder que Deus está oferecendo a cada um de nós. E assim, eles conseguem fazer as obras que Deus deseja que façam. Se o jovem rico, ele tivesse aceitado a sua condição, de que ele na verdade não guardava os mandamentos de Deus, de que na verdade ele não tinha vida eterna, e então a partir dali, ele se apegasse a Jesus e pedisse: Jesus, eu não consigo deixar as minhas posses, me ajude. Então, como Jesus disse, ele seria um homem perfeito. Jesus, ele nos quer dar a perfeição a cada um de nós, irmãos. Ele quer nos tornar homens perfeitos, pois foi isso que ele pediu em Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O primeiro passo é aceitarmos que somos Laodiceia.
O segundo passo é buscar o poder e acreditar na perfeição que Deus está disposto a dar. E assim, seguiremos a Jesus e entraremos no gozo da vida eterna. Não sejamos ricos espirituais, irmãos, mas mansos e humildes, aprendendo de Jesus a cada dia. Fiquem todos na paz e na graça de Jesus.